Meus irmãos, hoje, primeiro domingo do ano, deixa uma palavra pastoral para o povo de Deus. E hoje eu quero falar sobre Pi-Hairot. Esse foi meu sermão final na faculdade. E o último sermão no seminário, nós chamamos de sermão de prova, né? Que vai te habilitar como pregador ou não. E já saí da faculdade em 2012, no Brasil, em São Paulo. Foi a última vez, a primeira e a última vez que preguei esse sermão. Deixei-o aí e esses dias o Senhor trouxe ele de volta ao meu coração. Mexi, estudei mais um pouco, encontrei novas coisas e o Senhor disse é mesmo para esse começo de ano essa palavra para o santo povo de Deus. Então é sobre isso que eu quero conversar com a igreja hoje. Pi-Hairot, o beco sem saída onde Deus é glorificado. Então, livro do Êxodo, capítulo 14. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que eu vou fazer a exposição dele. Não vou ler o capítulo inteiro, como vem, já reservei aí alguns trechinhos e vamos discorrendo ao longo da ministração. Vejam os irmãos. Nossas Bíblias, livro do Êxodo, capítulo 14. Lerei o verso 1, o verso 2, o 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e acampem-se diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem por meio do mar, ou pelo meio do mar, em seco. Palavras do Senhor. Pai, tem chegado o momento da ministração da Tua palavra. Importa que eu diminua e me cresça o Senhor. E que essa palavra seja ministrada encontre lugar em cada coração. Início de ano, Senhor, uma palavra ao Teu povo, para que estejam prontos para os desafios deste ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos assim com gratidão, hoje sempre, século sem fim. Amém. Irmãos amados, eu hoje quero conversar com a igreja neste primeiro domingo do ano 2026 sobre Pi-Hairot, o beco sem saída, onde Deus é glorificado. Então diga assim comigo: Pi-Hairot, o beco sem saída, onde Deus é glorificado. Amém. Eu gostaria que você pudesse me ajudar com o verso 13. O verso 14, na verdade, com o seu irmão aí do lado. Diga para ela assim: não sei o que te reserva este ano. Mas saiba, Deus é contigo. Então fica calmo. Amém.
Irmãos amados, o livro do Êxodo narra, em essência, a libertação milagrosa do povo de Deus da dominação egípcia. Sabem os irmãos que Israel ficou 430 anos entre o dia em que Deus falou com Abraão e o dia em que os israelitas saíram do Egito. Os irmãos sabem que Israel, e de acordo com os estudos, não ficou exatamente 430 anos escravo. Eles não foram escravos o tempo todo. Alguns estudiosos dizem que dentro desses 430 anos, provavelmente 210 a 215 anos de opressão ou escravidão efetiva. Os irmãos sabem que depois que José foi para lá, se tornou governador, o faraó pediu que José trouxesse toda a sua família e eles habitaram ali na terra de Gósen. E eles ficaram lá e nem sempre eles eram escravos. Mas houve uma altura que quando o novo faraó surgiu, não soube da história de José, então ele mandou, oprimir, escravizar o povo de Deus. E aqui, irmãos, os historiadores datam o ano de 1445 como a data provável da saída de Israel do Egito. Podemos ver os testemunhos do Deus dos milagres, do Deus das batalhas, do Deus dos livramentos, do Deus das vitórias. Os irmãos sabem que o caminho de Deus é o caminho do livramento. O trajeto determinado por Deus sempre vem acompanhado com um propósito específico. E os irmãos sabem que através das 10 pragas, o Senhor manifestou, o seu poder sobre os principais deuses do Egito. Então as pragas aqui serviram para combater o politeísmo egípcio, ou seja, a adoração de vários deuses, meus irmãos amados. E aqui nós vemos então Deus manifestar a sua soberania. Israel aqui é o povo escolhido do Senhor e agora está a caminho de Canaã, que era a terra prometida. Inauguramos inauguramos agora um novo ano. E certamente daqui até o final do ano, nós vamos atravessar mares, desertos, enfrentaremos os faraós da vida e precisamos da companhia do Senhor conosco nessa trajetória. E aqui, que lições então nós podemos extrair desse texto, irmãos amados? Se não, vejamos. Coloca aqui para mim na tela, meus irmãos, que Deus conduz o seu povo à terra prometida com propósitos definidos. O verso 2 do capítulo 14 diz que diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. O que está acontecendo aqui? O povo sai do Egito e eles iam a caminho de Canaã. Inclusive, já haviam até deixado as áreas ou o território egípcio. Eles iam porque o caminho mais seguro, rápido para chegar a Canaã, era o caminho do mar que cruzava a Filistia. Era o caminho direto para chegar a Canaã. Só que, a dada altura da caminhada, Deus fala com Moisés. Não, fala com o povo, fala com Moisés. E está aqui o que Deus diz: olha, diga aos filhos de Israel que voltem. Imaginem os irmãos amados, eu já saí da escravidão por mais de muitos anos, eu já estou quase
a cruzar o lugar onde eu vou ficar livre definitivamente, mas daqui a pouco uma notícia desta, agora Moisés manda o povo voltar. E por que esta notícia pega o povo numa situação muito difícil para eles? Primeiro, eu explico. Pi-Hahirot significa casa de deuses. E é chamado ou conhecido como o beco sem saída. Não tem saída, não tem para onde ir. Por que não tem para onde ir? Porque Pi-Hahirot aqui, esse lugar, casa de deuses, e não tem saída. Migdol, a palavra hebraica para Migdol aqui é torre, é fortaleza ou ponto alto. Ou seja, mesmo que uma pessoa quisesse transpor, ela ia escalar o monte e nunca chegaria do outro lado. Era uma montanha quase que intransponível. E Baal-Zephon aqui era uma área onde também se cultuavam os deuses egípcios e haviam habitantes canibais nessa região, segundo a história. Então, e do outro lado estava o mar. Onde é que o povo ia se esconder? Como é que o povo ia se virar nesta situação? E numa hora como esta, cercados como estavam, o próprio Deus manda o povo voltar. E eu coloquei aqui, por que o povo, que Deus pede ou manda o povo voltar? Primeiro, coloca aqui para mim, para capacitá-los para os novos desafios. Irmãos amados, é verdade, na vida tem momentos que nós vamos precisar fazer recuos. Vamos precisar de um tempo de preparo. E o texto vai dizer que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Agora aqui Israel, com mais de 400 anos, não é? Cativo ali no Egito, muitos não sabiam nem sequer segurar uma arma, nunca haviam lutado. Deus leva então o povo aqui para a escola do deserto. Para quê? Para serem instruídos. Para quê? Para serem treinados. Para quê? Para forjar o caráter, para forjar a estrutura, para que eles estivessem prontos para enfrentar os povos que eles iriam encontrar lá frente. E às vezes, quando nós parecemos que já avançamos, já fomos, e de repente temos que recuar. Tem gente que tem dificuldade de recuar. Já estou lá, se Deus está mandando recuar, recua. Não, já não sei mais o que fazer, porque eu até estou muito envolvido, não posso mais sair. Sai! Sai! É o que nós vemos aqui. Nós precisamos aprender a ouvir, a depender de Deus, porque se o Senhor quer nos moldar, muitas vezes teremos de recuar. Sem preparo, eles não conseguiriam enfrentar os povos inimigos lá frente. Então devemos reconhecer, meus irmãos amados, que aquele que nos dirige está a ver o que nós não vemos. E falamos aqui que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe das coisas antes que elas se sucedam. Por isso Ele manda recuar para preparar o povo. Então diga aí, irmãos, se tiver que recuar, recue. Pode ser um ato de preparação de Deus para os desafios da vida. É o que vemos aqui. Vejam os irmãos. Temos que entender que quem escolhe dar direção é Deus. Por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E Isaías diz mais. Sabe qual é o nível da sabedoria? Imagina a altura da terra até o céu. Isaías, ele usa aqui um exagero extraordinário para dizer que não conseguimos alcançar a sabedoria, o entendimento do Senhor. Se ele está dizendo por aqui, então é o caminho mais seguro para nós podermos trilhar. Tem muita gente assim na igreja. Muitos escolhem seus caminhos e muitas vezes não estão preparados para a luta. E além disso, não querem voltar para receber instrução. Eu já sou assim. Já me nasceram assim. Já me encontraste assim. Me deixa assim, porque eu vou morrer. Sinto muito, lamento imenso, vai morrer mesmo. Se o Senhor mandou recuar, é para recuar. Tem de haver aqui alguma flexibilidade.
essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes queremos fazer tudo e no final acabamos derrotados. O mesmo Deus que nos manda recuar quando as portas do emprego se fecham, quando não queremos ou não passamos no exame para o curso que pretendemos fazer, meus irmãos amados, ou quando tomamos decisões precipitadas, quando não conseguimos honrar os nossos compromissos, é o mesmo Deus, aleluia, que tem um propósito definido para conosco. Se Deus disse recua, recua. Ah, mas já estou lá dentro. Sai! Sai! Porque o Senhor está mandando recuar. E por que Deus manda o seu povo recuar? Voltar. Segundo, vejam lá, para ele ser glorificado. Está aqui, versículo 4. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Deus. E Deus está conduzindo o povo, está comandando toda a estratégia para que o povo pudesse sair daí. Mas antes ele queria ser glorificado. Deus descreve aqui, irmãos, o propósito ao orientar o povo a mudar de rota. Qual era o pensamento de Faraó? Eles estão perdidos. Eles estão sem saber para onde ir, porque se o caminho era em direção à Filistia, e o Faraó ouviu que eles haviam regressado ou retrocedido, ele, epa, então essa é a nossa chance de pegá-los. Olha o plano macabro. Está na hora de atacar e trazê-los de volta. Irmãos, não é fácil a libertação da escravatura. E nem sempre o opressor se conforma com a perda de seus servos. Diante de tantos mortos da última praga, Faraó ainda assim vai atrás do povo. E a Bíblia diz que ele reúne o seu quartel, o seu exército, à volta de 600 carros de guerra e todo o seu povo, e sai ao encalço do povo de Deus. Irmãos amados, muitas vezes o Senhor nos leva ao deserto para acabar com os males que nos incomodam. Tem muita gente passando momentos tão difíceis, às vezes nós não entendemos. Às vezes são situações tão profundas que ficamos perdidos, muitas vezes ficamos abatidos, perplexos, não sabemos que direção tomar, que decisão tomar ou que caminho seguir. Mas aprenda a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes o fato de perder não significa ser derrotado. Tem gente, a gente ouve aí muitas igrejas, venha Jesus e a tua vida será o máximo, não terás problema. Que mundo você vive? Pior que tem gente é uma coisa que eu acho que é um absurdo tão grande, gente que ainda acredita que é possível viver nesta terra sem problemas. Nesta hora que eu vos prego, irmãos amados, tem gente aqui que está ardendo por dentro. Por uma frustração, uma decisão que não correu bem, um filho que não anda de acordo com os padrões estabelecidos pelos pais e pela palavra, um casamento que está por um fio de acabar. Mas a palavra de Deus é, nesse início de ano, fiquem calmos, eu lutarei por vocês. Então, aqui, Deus queria ser glorificado. E aprendemos que a caminhada do livramento é estabelecida por Deus. Deus estabelece a direção com vários propósitos. Nos aperfeiçoar na nossa relação com Ele e Ele ser glorificado. Pirairote, de fato, é um beco sem saída. Mas é lá onde Deus é glorificado. Mas em segundo lugar, vejam lá na tela, Deus ajuda o seu povo a superar os obstáculos da caminhada. Versículo 5 ao versículo 14. Agora, enquanto eu lia, eu fiquei dessa madrugada estudando um pouco mais, que eu queria mexer mais alguma coisa, e eu fiquei até 2 horas estudando esses textos. Irmãos, e uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração à madrugada, e eu ia partilhar com a igreja. Irmãos, nós estamos começando um novo ano, e eu gostaria de chegar aqui e dizer, olha, samaritanos, vocês não vão ter mais problemas, não vão ter mais obstáculos, a vossa vida será um mar de rosas, será uma mil maravilhas. Eu não estaria a ser bíblico, eu não estaria a
a ministrar de fato a santa palavra de Deus. Então eu vim dizer a você, meu irmão querido, o ano está a começar. Ei, aqui para mim, redobre a sua atenção para mim. Haverá obstáculos nesta caminhada. Ei, aqui para mim, não é para baixar a cara não. Não fique com medo. Haverá obstáculos na caminhada. Diga aí, ei, haverá obstáculos na caminhada. Não vou fazer falsas promessas. Haverá momentos difíceis. Aleluia. Teremos desafios. Teremos obstáculos, meus irmãos. Mas uma coisa também temos certeza. Eles virão. Mas o nosso Deus, Ele não nos deixa enganar. Jesus disse, eis que estarei convosco. Aleluia. Até a consumação dos séculos. E vejam aqui então, os irmãos amados, quais foram os obstáculos que o povo enfrentou. O primeiro deles é o mar. O primeiro obstáculo é o mar. Meus irmãos amados, eu expliquei à igreja que eles estavam cercados. E um deles que eles teriam que enfrentar é o mar. O versículo 9 diz que os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó e os alcançaram acampados juntos ao mar, perto de Pi-Hahirote. Eu disse aqui, Migdol, ponto alto, uma montanha intransponível. Eu disse aqui, Baal-Zephon, casa, habitação dos canibais. E agora, o Mar Vermelho, ali na frente deles. Meus irmãos amados, e eu fui ler sobre isso, e eu encontrei algo interessante que eu quero partilhar com a igreja. Deus manda o povo junto ao mar. Alguns teólogos referem-se ao Mar Vermelho como também chamado Mar de Juncos. Era uma faixa de água numa extensão de 2.000 quilômetros de extensão, desde o Suez até o Golfo. As águas tinham profundidade de até 2.900 metros. Quem está brincando de ter problemas aqui? Não, é sério. Quem está brincando de ter problemas aqui? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Esse povo tinha um mar com uma extensão de 2.000 quilômetros de distância e 2.900 metros de profundidade. Vai passar aonde? Mesmo já o pior nadador do mundo não faria um mergulho até do outro lado. Diga aí, haverá obstáculos. Está aqui, o mar. Vejam, o Mar Vermelho representa não apenas um obstáculo físico, mas também um símbolo das dificuldades que o povo enfrentava. A travessia parecia impossível, o que ressalta aqui a magnitude do milagre que Deus estava prestes a realizar. Mas eles enfrentaram um segundo obstáculo. Veja lá, coloca aqui. Vejam os irmãos, agora é o deserto. Vejam, versículo 3. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Olha lá, o deserto era perigoso, sem recursos, muito quente durante o dia e com baixas temperaturas pela noite e madrugada. Para evitar problemas para o povo, Deus esteve com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, dando estabilidade ao povo. Mas o povo não entendia e murmurava pela situação. No deserto, o povo também estava exposto às feras, à falta de água, de alimentação. As dificuldades de caminhada aqui da caminhada do deserto eram como que inimagináveis. E eu gosto de pensar nisso quando penso no apóstolo Paulo, quando ele diz que ia fazendo uma viagem e houve uma tempestade tão profunda, e ele disse que quase perdemos a esperança da vida, ou seja, do tipo, dessa vez não escapo, vou morrer. Paulo, o grande bandeirante do cristianismo. Irmãos, tem horas que as lutas vêm de forma muito intensa. Eu respeito, eu ouço pregadores dizer: não, Deus não dá carga, mas Deus podemos suportar. Isso aqui não tem fundamento, não.
Porque há cargas mesmo que nós não conseguimos levar se não for por Deus. Há cargas mesmo que quando os danos chegam, nós não temos capacidade de suportar. E eles enfrentaram o mar. Agora tem o deserto. Para onde eles vão agora? Com todas as ameaças visíveis, eu estou tentando passar para a igreja que haverá momentos difíceis. Vamos atravessar desertos tórridos. Vamos passar momentos de dificuldades neste ano que começa. Eu quero que a igreja tenha essa consciência para não ser enganados. Olha ali. E Faraó bem equipado. E eles estavam lá no deserto. E ele vinha e aqui é o terceiro obstáculo que eles vão enfrentar. Veja lá. Agora é o Faraó e o seu exército. Vejam aqui os irmãos, versículo 6. E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Primeiro obstáculo, o mar. Segundo obstáculo, o deserto. Agora, o Faraó e o seu exército. Recuperar a nação depois dos prejuízos das pragas. Como ficaria a economia do Egito com a saída dos escravos sem recompensa? Agora, mais de 600 mil escravos livres. A economia seria totalmente arruinada, era dinheiro perdido. Agora Faraó quer recuperar os escravos com uma lição. Ele vai atrás com tudo. Ele vai atrás do povo com tudo. Quem já foi perseguido aqui? Quem já correu de um cão aqui? Quem aqui já correu de um cão? O cão cismou contigo e vai tu atrás de você. E ainda corre assim, né? Olha para trás para ver se vai que me alcança. Quem já correu de um cão aqui? Pensa na angústia que dá. Quem já foi atrás de uma caminhoneta e o motorista não parou e você correu à toa? Já pensou? Você atrasado. Chega assim, você desceria a escada rolante do metro, alcançou a plataforma, o metro. Vocês são esquisitos, meu Deus. E as coisas fazer a conta dele e chegar só um segundo antes. E aquela frustração de ter perdido a viagem. Haverá um obstáculo, meus irmãos. Como é que eu prego esse sermão nessa igreja, meu Deus do céu? No começo do ano. Haverão obstáculos. Haverão desafios. Irmãos queridos, olhem. Agora é Faraó, mas tem mais um obstáculo que eles iam enfrentar. Coloca para mim aqui na tela. Vejam os irmãos. Olha aqui. O medo e a murmuração, versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu quero perguntar aqui à igreja, quem aqui é melhor que o povo de Israel? Pastor, diante de Baal-Zephon, onde tinha canibais, o Mar Vermelho, com uma profundidade de 2.900 metros de profundidade e uma extensão de 2.000 quilômetros. Migdol, uma montanha intransponível. Pastor, eu ficaria tranquilo, sossegado, sereno. Quem? Ficaria bem calmo, pastor. Nós somos humanos. Nós temos emoções, temos sentimentos. E o povo, diante daquela situação toda, eles preferiram colocar os olhos nas dificuldades do que confiar no Senhor. Mesmo nós, cristãos, às vezes somos tão incrédulos. Nós somos tão incrédulos. Nós viemos aqui no dia 1 e ouvimos testemunhos maravilhosos em como Deus agiu no seio do seu povo. Mas eu ainda tenho aqui uma convicção. Mesmo depois de tudo que ouvimos que Deus fez, quando vier a próxima prova, ainda hoje
ainda vão murmurar, ainda vão comentar, a fé ainda vai arrear. Então eles, em vez de concentrarem a sua fé no Senhor, começaram a murmurar. Cadê os murmuradores? Essa doença também que não passa até hoje. Essa minha filha também, até já atingiu a idade, mas não casa. Já casaram há muito tempo, nenhum filho só tem. Cadê eles aqui? Acabei a faculdade há tanto tempo, até agora nenhum emprego, nenhum trabalho. Está um dos murmuradores aqui. E eles enfrentaram. Irmãos amados, o povo via o perigo com os olhos naturais e como resultado começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Quantas vezes agimos assim? A falta de visão dá lugar ao medo, à murmuração e aumenta a incredulidade do cristão. Ah, meus irmãos amados, e aqui está. O povo clamou ao Senhor. A reação até foi correta, mas o estado de espírito não era de certeza nem de fé. Tem irmão que vem na igreja com o seu problema no coração, mas ele acha que é só mais um culto. E às vezes o culto que você banaliza é o culto que Deus veio com a intenção de te abençoar, de te curar, de te restaurar. Então nós temos que acabar com a murmuração e depositar toda a nossa confiança no eterno Deus. Ei, aqui para mim, redobre aqui a sua atenção, qual é o seu problema agora? O que está a te incomodar? O que está a cutucar a sua alma por dentro? Emuná, tenha fé. Vejam os irmãos. Olha aqui. Eu quero terminar, vejam. Moisés, o líder, quando viu o povo a murmurar, ele assumiu o comando da situação. Lembrou-se que o Deus que havia falado com ele através de uma sarça ardente é o mesmo Deus que estava no comando daquela situação. E aqui, irmãos amados, ele teve a atitude correta e exemplar. E é o nosso terceiro aspecto. E coloca aqui na tela para mim. O beco sem saída. O beco é sem saída. Mas Deus abre caminhos e dá livramento ao seu povo. Aleluia. Quando parece não haver esperança, Deus surge. E quando eu cheguei aqui, disse: meu Deus, tem horas na nossa vida que a situação é tão difícil, que às vezes até a nossa fé vai embora. Que às vezes a gente fala: meu, agora só Deus. Tem dias que fala: meu, nem Deus está agindo até agora. Aquele já esperar morrer. Tem horas que é tão forte a situação que nós ficamos assim, aturdidos, perplexos. Mas vejam o versículo 13 e 14. E eu quero que os irmãos redobrem atenção aqui para mim. Moisés respondeu ao povo: alô, Samaria, não tenham medo. Fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Grave essa palavra hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Por isso, fiquem calmos. Aí eu fui ler. Os especialistas em língua portuguesa, me ajudem, por favor. Olha aqui. A palavra hoje, diga hoje. A palavra hoje
complemento circunstancial adverbial de tempo. De novo, atenção aqui para mim. A palavra hoje é um adjunto complemento circunstancial adverbial de tempo. Ela é enfatizada por Moisés. O tempo expressado no presente determina a ação de Deus na história de Israel. O Deus que livrou ontem através das pragas é o mesmo Deus que vai te livrar hoje. Ah, a igreja não entendeu. A igreja não entendeu. De novo. Ouvimos aqui um Deus que salvou uma menina numa sala de cirurgia tão complicada. Aquele Deus que salvou aquela menina naquela sala de cirurgia ontem é o mesmo Deus que vai salvar você hoje. O mesmo Deus que deu livramento àquela mãe caída de cabeça na estrada é o mesmo Deus que vai livrar você hoje. A igreja está entendendo? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É isso que Moisés está dizendo. Ei, fiquem calmos. Lembram das pragas? Foram quantas? 10. Está vendo aqueles milagres todos que Deus fez para nos dar assim, Moisés? Pois é. Aquele Deus que livrou ontem vai livrar hoje. Aqui Deus estava a se preparar para dar o golpe final. Agora vejam os irmãos. E de fato sim. Olha aqui. Então Deus está a nos ensinar a olhar para os problemas com atenção, pois nunca mais nos veremos de modo ameaçador. Moisés estava a dizer ao povo: tudo o que o Egito representou para vocês, as privações, os açoites, a falta de conforto, as prisões, a escravidão, tudo isso vai desaparecer diante dos vossos olhos hoje. Porque hoje é o dia da redenção do povo escolhido por Deus. Devemos olhar para tudo que nos ameaça com um olhar de dependência de Deus. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e eternamente. E aqui eu começo a concluir. Versículo 14. Veja lá, versículo 15 e 16. Moisés diz agora o Moisés está dizendo aqui: fiquem calmos, porque Deus lutará por vocês. Agora vejam, versículo 16, 15 e 16, olha com Moisés. O Senhor disse a Moisés: por que você está a clamar a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levanta o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, ontem, quando voltar a mexer no texto, disse: meu Deus, está a faltar aqui uma revelação nesse mistério, Senhor. Um pouco só de mais iluminação aqui, para que eu consiga entender o que Deus está fazendo aqui. Irmãos, Deus aqui instrui a Moisés a dizer o povo para marchar, enfatizando aqui a importância da ação. Eu disse a semana passada que a ação divina não anula a responsabilidade humana. E meus irmãos amados, o Moisés está dizendo agora, está dizendo: olha, diz a Moisés, por que você clama a mim? Irmãos, eu fiquei intrigado porque Deus repreende Moisés por orar. Agora, como é que eu falo isto aqui sem parecer heresia? Tem horas que a coisa não é para orar. Pastor, que negócio é esse, pastor? Tem horas que orar parece mais uma fuga de responsabilidade do que um refúgio para orar e buscar a presença do Senhor.
Tem gente, não vou orar, mas não faz nada. Vou orar, mas um braço cruzado. Deus vai dizer, ei Moisés. E aí, no texto bíblico, no texto hebraico, é interessante, mesmo calem as bocas. Interessante, né? No texto hebraico, não calem. Diga ao povo para calar as. Isso é Deus. Cala a boca. Deus mandou calar a boca. Parem de orar. Parem de gritos aí. Parem essas coisas. Não é para orar, é para agir. Agora, Moisés, diga ao povo o quê? É interessante na instrução, porque Deus aqui, Ele não diz, Moisés, estenda a mão, abra o mar, e o povo... Não. Ele diga ao povo que, ou seja, o povo teria que dar o passo da fé. Diga lá, o passo da fé. O passo da fé era necessário para que o mar se abrisse. E Moisés vai lá. Povo, marcha, Moisés, o mar está aqui. 2.900 metros de profundidade. Está nos mandando. A hora que você for o pé, você já era. Eu acho que o povo disse, Moisés é louco, não é possível. Eu é que vou chapar o pé. Você vai na praia, nem você chegar nesse. Começa a ver se. Eu não vou ir um pé assim para ver se entra ou não entra. Deus podia ter aberto o mar sem Moisés ou não? Sim ou não? Sim. Por que Deus usou Moisés para abrir o mar com o cajado? Para restaurar a autoridade espiritual de Moisés ali com o povo. Povo murmurador, povo complicado, povo chato, povo murmurador que faz barulho. Nada tá bom, faz isso não tá bom. Vai para cá, não está bom. Vira para cá, não está bom. Então Deus diz, Moisés, vou te usar para recuperar a sua autoridade diante do povo desobediente e rebelde. E esse foi o maior dos milagres do Antigo Testamento. Quando Moisés olha para o povo e diz, marchem. Aí o povo sem opção marca o passo da fé. E Moisés levanta o cajado, aponta para a direção do mar. E a Bíblia diz, versículo 16, e as águas se dividiram em 2 blocos, um à esquerda, outro à direita. E o povo de Deus, em terra seca, caminha, seguro, em paz e tranquilo, para a direção que Deus lhes apontara. Ei! Aqui para mim, esse Deus que abre mar é o teu Deus. Esse Deus que abre o mar é o teu Deus. Esse Deus que leva mais de 1 milhão de pessoas a atravessar o mar profundo em terra seca. É o mesmo Deus que você, que eu, que nós adoramos. E eles passaram. E daqui a pouco, Faraó, quando vê eles atravessarem, eles disseram, agora o terreno está bom, vamos lá. E eles seguiram. Os irmãos aqui, quando a pensar que Deus, nós crescemos aprendendo que Deus é um espírito que não foi criado. Amém, está certo. Só que a Bíblia algumas vezes diz a mão de Deus, os pés de Deus, lembram? Então quando o povo entrou, quando os egípcios entraram no mar, lê o texto, a Bíblia diz que Deus tirou a roda dos carros dos egípcios. Como é que tira a roda sem mão? Teologicamente diz-se antropomorfismo, que é linguagens humanas atribuídas a Deus.
Como é que um Deus desse e desmonta mesmo assim, tira a roda do carro dos egípcios? Lê o texto. Diz que Deus empurrou os carros todos. E eles ficaram, eles morreram. E Israel, do outro lado do mar, conseguia ver os corpos dos egípcios boiando na praia. Ei, fique calmo, que você vai assistir os seus problemas indo, ó, um por um, sendo resolvido pelo próprio Deus. Ei, tenha paz. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou a passar. Pastor, não sabe. É verdade, minha irmã, não sei mesmo. Mas Deus sabe. Tenha paz. Esse Deus que salvou o seu povo, através de Moisés, Ele vai salvar você também. Eu sei, às vezes a gente recebe telefonemas e nós vivemos muitos problemas no povo de Deus. Mas nesta manhã eu quero dizer que Deus, Ele vai restaurar a sua sorte também. Deus vai tirar de você esse peso na alma. E oramos para que 2026 seja um ano leve, apesar dos obstáculos. Se coloca de pé, que eu quero ministrar a bênção ao seu povo, ao povo de Deus para 2026. A promessa de que as águas se dividirão mostra que Deus está sempre presente para intervir em momentos de crise. Isso nos lembra que nas situações mais difíceis podemos contar com a ajuda de Deus. Podemos descansar no Senhor, podemos confiar no Senhor. Ele sempre age em nosso favor nas nossas aflições. Como cantou a jovem angolana, nas horas amargas da vida ou da minha vida, Jesus está lá. Ele não nos abandona. A divisão das águas sinaliza a superação dos obstáculos que enfrentamos, e isso nos encoraja a enfrentar os nossos próprios mares da vida. E como cantamos no grande mar, Jesus, piloto meu. É uma certeza, Deus pilota o barco da nossa vida. Deus nos leva pelo deserto com o propósito de fortalecer a nossa fé e ser glorificado. O livramento sempre vem de Deus. Levante suas mãos para cá e receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. O Senhor esteja à tua frente para indicar o caminho certo. O Senhor esteja a teu lado para te abraçar e te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te prevenir de pessoas falsas. O Senhor esteja abaixo de ti para te amparar quando caíres e te tirar das armadilhas. O Senhor esteja em ti para te consolar quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para te defender quando os outros caírem sobre ti. O Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, em 2026, hoje e sempre, século sem fim. Amém. E graças a Deus.